Olá, boa noite a todos. Vamos começar nossa primeira aula sobre política, aonde um país que praticamente 90% do cidadão não sabe o que serve, como funciona o nosso sistema governamental, certo? E eu vou estar aqui passando para vocês, tentando resumidamente dar uma visão mais ampla do que é qual a função de cada cargo, para que serve, certo? O para que nossos políticos estão lá. Esse é um canal sobre política, porém é uma política sem políticos. A gente é a partidos, totalmente à parte. Não temos apoios governamentais, apoios municipais, apoio federal. Não temos apoio de sequer algum partido, certo? Onde a gente tenta abrir o olho da população, levar ela à realidade e mostrar a ela como que ela pode estar cobrando para que os órgãos públicos possam estar fazendo o seu dever e sabendo o que é a responsabilidade de cada um, como ela pode procurar os seus direitos, os seus deveres, certo? Antes de tudo, para quem está no YouTube vendo aí, eu peço que para vocês possam estar se inscrevendo, ativando o sininho, dando like desde já no vídeo, certo? E vamos lá, vamos começar. Estrutura governamental. Primeiro, governo municipal ou prefeitura municipal. Segundo, governo estadual. E o terceiro é o governo federal. O governo federal, que todo mundo sabe, fica em Brasília, onde a gente tem nosso presidente. Governo estadual, aquele que a cada 4 anos, junto com o presidente, a gente escolhe o governador do nosso estado, certo? E o governo municipal, que seria as prefeituras, que a cada 4 anos também a gente pode estar escolhendo aí os nossos prefeitos, os nossos vereadores, os vice-prefeitos. E é isso que eu quero abordar principalmente, qual que é a função de cada um deles e o que cada um deles cuida, certo? Na sua cidade, no seu estado, no teu país, qual que é a função desempenhada a cada um deles. No final, quando eu explicar todo esse projeto de governo, eu vou estar criando um projeto aqui na minha cidade, onde eu vou tentar estar levando a população mais próxima à prefeitura, mais próxima ao governo municipal. Uma cidade pequena, que uma população estimada aí de menos de 11 mil habitantes, e que é bem distante da prefeitura, né? Bem distante como todas as outras cidades. Muitas poucas pessoas interferem, não gostam de interferir, né? Na verdade, no sistema de governo, certo? Porque fala que é um sistema corrupto, certo? Mas o que temos que entender é que enquanto a gente não entrar nesse sistema, enquanto a gente não estiver cobrando desse sistema, esse sistema nunca vai mudar e a gente nunca vai ter certeza que eles estão lá fazendo seus devidos papéis, correto? Então, vamos iniciar hoje pelas prefeituras, certo? Em seu papel principal vem o prefeito, seguindo vem o seu vice-prefeito e o último, não menos importante, seria os vereadores, certo? Vamos lá. Eu sei que existem ministérios, várias áreas de ministérios, certo? Mas aqui eu vou estar entrando principalmente nesses 3 cargos que somos nós, a população, que colocamos eles lá dentro, para depois, mais tarde, a gente pode estar abordando, certo? Ao final que abordarmos todos os governos, vamos estar abordando os ministérios, certo? E depois a gente vai estar entendendo um pouco mais sobre os ministérios, junto com o projeto que eu vou estar implantando aqui na minha cidade, onde eu já vi um planejamento, já estudei aqui como posso fazer um projeto para que a própria população esteja cobrando e a própria população possa estar indo adiante, certo? Fazendo a cidade progredir. Bom, primeiramente hoje, na videoaula de hoje, eu vou estar conversando com vocês sobre o prefeito.
Bom, prefeito. O prefeito é o chefe do poder executivo em sua esfera municipal, certo? Dentro do seu município, dentro da sua cidade, ele que governa, sendo responsável por administrar os interesses da cidade em conjunto com a Câmara Municipal dos Vereadores. Então, o prefeito governa a cidade, mas ele não governa sozinho, certo? Tem os vereadores, tem o seu vice-prefeito, todos eles governam juntos, certo? É uma equipe. Era assim que era para ser vistos, né? Que é uma coisa que a gente vai ver também adiante, a divisão entre direita e esquerda, onde dividiu o poder, certo? E o que era para ser um cooperativismo, um lugar que onde tivesse a cooperação entre os membros, se tornou uma guerra de poder, para ver quem manda mais, certo? Então vamos estar vendo aqui um pouco mais sobre os deveres do prefeito e como a gente pode estar vendo o que ele faz. Bom, como eu já disse, no Brasil o prefeito é eleito a 4 anos, a cada 4 anos, né? Podendo ser reeleito mais uma vez. É o que acontece no 90% das cidades brasileiras, elege um prefeito e na reeleição esse prefeito se candidata, pega mais 4 anos, a maioria das vezes eles ganham, eles pegam mais 4 anos e aí eles têm que ficar 4 anos fora do governo. Sendo que depois de 4 anos fora do governo eles podem voltar a se reeleger e se ganhar eles podem fazer mais 8 anos aí com a reeleição no meio, normalmente. Mesmo esquema primário, certo? Como liderança municipal, o prefeito possui várias atribuições, dentre as quais podemos enumerar: a administração de impostos recolhidos, bem como os orçamentos recebidos das esferas estaduais e federais, para aplicá-los em melhorias nas cidades, certo? Bom, nesse ponto já pega o que hoje em dia está se tornando a polêmica, né? Governador, prefeito, presidente da república são corruptos e vereadores, todo mundo, você vai ver, a maior parte estão num mar de corrupção, certo? Então, aqui já está um dos motivos, né? Eles cuidam de todo o imposto que é recolhido pela nossa cidade, pelos nossos municípios, certo? Tanto o prefeito em seu cargo e depois a gente vai ver no governo, mas sim dentro da tua cidade, o prefeito ele é um dos responsáveis a administrar o imposto, certo? Então não adianta o prefeito falar que ele não tem que saber administrar, porque ele tem que saber, porque tem os ministérios, mas ele vai ter a autonomia para administrar os impostos recolhidos, né? Mas vamos lá. A questão fica bem confuso e as pessoas pensam assim, geralmente quando falam nisso, eles não falam qual é o valor ou da onde vem esse imposto, qual a quantidade, porque até antes, um pouco, quando eu não conhecia muito bem, eu pensava que renda da prefeitura era IPTU, imposto sobre lojas e imposto sobre veículos, certo? E aqui a gente vai ver que não é bem isso, né? Existe bem mais coisas, vamos lá. Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, certo? Esse vai para o município. Imposto sobre transmissão de bens intervivos, ITBI, devido quando se vende um imóvel. Vamos lá, ITBI então é toda a negociação que você faz dentro do seu imóvel. Quando você vai vender tua casa, quando você vai vender um comércio, um ponto, certo? Um ponto comercial, naquela documentação já está incluso o ITBI, que seria o imposto de arrecadação da prefeitura sobre aquela negociação. Imposto sobre os serviços, o ISS. O que seria isso? O imposto das lojas, imposto de lanchonete. Se na tua cidade tem um terminal rodoviário, imposto sobre o terminal, imposto sobre a própria rodoviária, todos esses
locais têm imposto que são repassados à prefeitura, com exceção de transportes interestaduais e intermunicipal e de comunicação. Vamos lá. Transporte interestadual, certo? Ônibus que, vamos supor, vem do Mato Grosso até São Paulo. Isso, a prefeitura não pega um imposto sobre o transporte desse ônibus. Intermunicipal, certo? Vamos dizer aí, para quem mora no Paraná, Curitiba, Londrina, ou São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Niterói, certo? Sobre não tem um imposto nesses determinados aí, não é repassado ao município. E de comunicação, que seriam as rádios, que tem 90% dos municípios brasileiros, quer dizer, 100% praticamente, né? Tem as suas rádios e muitos deles têm até emissoras de TVs, né? Então, esses também não pagam impostos de serviço, certo? A Constituição garante que 25% do que é arrecadado pelo governo de imposto sobre circulação de mercadoria e serviço. Então vamos lá. Quem é lojista, quem trabalha com supermercado, quem é revendedor de alguns produtos, certo? Até mesmo revendedora da Avon ou a Rinode, né, que está na moda. Todos esses, pode verificar na nota aí que tem um imposto ICMS, certo? É que quando o imposto passa, quando a mercadoria passa pela fronteira estadual, certo? Existe um imposto sobre essa mercadoria, que na minha visão é um roubo, correto? Porque a mercadoria já foi paga imposto para o governo, certo? E eles ainda querem fazer imposto para a mercadoria circular dentro do próprio país, certo? E 25% dessa mercadoria que é chegada da sua cidade, vamos supor, 25% da mercadoria que vem de São Paulo para destino final Curitiba, 25% dela paga o imposto, certo? E 25, quer dizer, totalmente dela paga o imposto, mas 25% do valor é repassado a Curitiba, certo? Então, quanto maior o giro de mercadoria nessa cidade, maior também a questão do valor arrecadado. E 50% dos recursos provenientes do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, o IPVA, seja repassado ao município. Bom, é uma grande fonte de renda isso aí, né? Vamos falar a verdade, hoje em dia tem muitas poucas pessoas aí que não têm o seu próprio veículo, né? Muitas pessoas adquirem o seu veículo hoje, tem casas aí que tem 2, 3 carros, pago IPVA e 50% desse IPVA retorna ao município. Bom, os estados também são obrigados a repassar 1/4 dos 10% da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, que recebe da União, calculados proporcionalmente à contribuição de cada estado, com a exportação de bens industrializados. Bom, vamos lá. Se a tua cidade tem uma indústria, existe o imposto que essa indústria paga sobre produtos que ela fabrica, né? E uma parte desse imposto é repassado ao governo e 1/4 dos 10% que chega no governo é passado para a prefeitura, certo? De acordo com o que a fábrica efetuou, de acordo com o que a quantidade de receita que o município gerou, é calculada a porcentagem que a prefeitura vai receber. Contribuição de cada estado com a exportação de bens industrializados, parcela do imposto sobre a propriedade territorial rural, do imposto de renda e do IPI são reservados ao município, certo? Também tem essas parcelas. Tem uma parcela sobre fazendas, sítio, chácaras.
Tem o imposto de renda, quem ganha aí, eu acho que hoje é 2,5 salários, parece. Tem que declarar imposto de renda, certo? E se for o caso, ele tem que pagar o imposto de renda e esse valor tem que também, uma parcela volta à prefeitura. E o IPI também certo? Que seria que a gente já viu lá acima, o que significaria. Do ITR, o município fica com 50% da arrecadação em seu território e a União com o restante. A União tem que repassar 23,5% do total arrecadado com o IR e o IPI para compor Fundo de Participação dos Municípios. O cálculo da cota que cabe a cada município é complexo e é feito pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, certo? E o TCU também é o órgão responsável aí também para fiscalização, para ver onde está sendo gasto o dinheiro, para ver se não está tendo desvio dessas verbas, certo? Apesar que muitas vezes o desvio é feito na contratação de serviços, né? Vamos supor, se você vai vender uma impressora sua, certo? Você pede R$ 200 na impressora, correto? Você vai em qualquer loja hoje em dia, você compra uma impressora por R$ 300. Bom, agora acontece o que está acontecendo no governo federal, onde foi aprovada uma emenda que a urna eletrônica tem que emitir o comprovante de voto, certo? Resumindo, toda vez que você votar, vai ser um papelzinho lá onde vai estar escrito para quem você votou, certo? Ela vai ser obrigado isso, por quê? Para não ter tanto risco de ter fraudes na nossa eleição. Só que o Tribunal Eleitoral, certo? A hora de comprar a impressora, falou que cada impressora custa aí cerca de R$ 4.000, certo? E que não teria dinheiro para comprar. Bom, aí você já vê onde está o desvio da verba. Aonde você paga R$ 4.000 numa impressora? A não ser que ela imprime papel de ouro, eu não conheço, certo? Outro tributo federal, dividido com estados e municípios, é a contribuição por intervenção no domínio econômico, o CID. Paga atualmente sobre combustíveis dos 29% entregues pela União e aos estados 10%. Serve para os municípios melhorarem a sua malha viária. Bom, vocês estão vendo aí também que existe um imposto aí também para as rodovias, certo? Porque existe rodovia federal, rodovia estadual e rodovias municipais, a qual é repassado dinheiro para o município para ele também estar cuidando dessas rodovias, certo? Para quem mora na área rural, principalmente, sabe que o estado é bem caótico. Apesar que dentro da cidade o estado é caótico. Na estrada municipal também é caótico. Na estadual também é caótico. Na federal também é caótico. Nosso país está uma porcaria. Por isso que a população tem que, agora, mais do que nunca, se envolver com a política, entender o que é política e ir para cima e exigir os seus direitos, certo? Bom, há ainda várias transferências voluntárias por convênios firmados pelo município com o Estado e a União. Esses convênios são comuns na área da saúde, saneamento e educação, certo? Então vamos supor, a tua cidade é uma cidade aí de 100 mil habitantes, certo? E o teu prefeito, ele é do... Vamos colocar na prática mesmo o que isso é hoje. O teu prefeito, ele é do PT, certo? E lá no governo, ele tem alguém lá dentro, certo? Que foi elegido que também é do PT. Quando chega a eleição do governo, o teu prefeito fala para aquele colega dele vir na tua cidade que ele vai apoiar ele. E aí, na hora que chega na hora do voto, aquela cidade de 100 mil habitantes, 80 mil votou naquele que o teu prefeito falou que ia ajudar, certo? Bom, o teu prefeito mais para frente
dentro dos 2 últimos anos, provavelmente, né? Porque você sabe que eles gostam de fazer as obras bem perto da eleição para ganhar voto, né? Então, nesses 2 anos eles vão até o governo e falam para ele assim, ó, libera para minha cidade 150 mil para arrumar a pavimentação, certo? Esse processo fica em trâmites lá dentro, cobrando um favor do outro, né? Que a gente sabe que existe também. E após aí 1 ano, eles liberam esse dinheiro para o teu município. E aí o teu prefeito, na reeleição, chega e fala para todo mundo: eu consegui 150 mil para o município para a gente poder estar recapeando todas as ruas da nossa cidade. E aí toda a população vai lá e vota nele. O que ele faz? Nada. Bom, é bem assim que acontece, né? Mas esse é os convênios firmados pelo município e estado e a União. Alguns municípios possuem outra fonte de receita bastante generosa, né? As compensações financeiras destinadas a indenizar exploração de recursos naturais. Vamos lá, Rio de Janeiro. Ele tem isso. Por quê? Porque ele tem a exploração de petróleo, certo? Também a Petrobras tem a camada lá que eles acharam que ia ser explorada o gás natural, certo? As cidades que têm o saneamento, né, que chegam a água por via de encanamento, certo? Também aonde a cidade que é retirada a água para mandar para as outras cidades também tem, né, esse apoio. E as barragens de hidrelétrica, é o que acontece aqui no município onde eu moro, certo? Tem as barragens aqui, uma barragem de hidrelétrica, então com certeza ele também tem essa receita, certo? Ou minérios, vamos dizer em minérios, vamos jogar em Corumbá, Mato Grosso do Sul, aonde existe a maior bacia hidrográfica de manganês, certo? Do mundo. Então lá é explorado bastante minério, bastante manganês, aonde a cidade possui uma receita bem grande também. São os royalties e as chamadas participações especiais. Isso não é todo município que tem, mas os que tem ganham bem para ter, certo? O patrimônio público do município também pode ser explorado economicamente e gerar receitas. Vamos lá, tua cidade tem um centro de eventos e você quer alugar esse centro de eventos para fazer uma festa. Esse aluguel gerou uma receita, gerou um valor para a prefeitura e isso também acrescentou na renda mensal aí da prefeitura, certo? Então, qualquer coisa que a prefeitura tem que aluga também tem que entrar nessa receita. Aplicações financeiras também é uma coisa que todo mundo tem que fazer, né? Na verdade, quem quer ter uma vida equilibrada hoje em dia já se prepara, separa um pouco o seu dinheiro para fazer aplicações financeiras, para estar fazendo o seu dinheiro trabalhar. Venda de bens, móveis e imóveis, aluguéis, entre outros, compõem essa receita aí do município, certo? E há ainda receita com taxas cobradas das permissionários de transporte coletivo, de mercadorias e feiras, matadouros, cemitérios e etc. Então vamos lá. O transporte que roda dentro da tua cidade, certo? Esse daí gera renda para a prefeitura. Os mercados que tem na tua cidade, as feiras que tem na sua cidade, matadouros, se na tua cidade tem um matadouro, também, e cemitério também, certo? Completam as fontes de receita dos municípios, as multas, taxas e penalidades impostas às obras irregulares. Bom, com certeza já estava andando aí pela rua alguém e já viu uma casa interditada, certo?
Essa casa interditada com certeza levou uma multa e essa multa gerou receita também para a prefeitura. A atualização monetária de impostos pagos em atraso e a cobrança de dívida ativa, entre outras. Bom, a prefeitura também empresta dinheiro. E emprestando dinheiro, aquele negócio de juros sobre juros, se atrasou, tem mais juros ainda. E isso também gera receita para a tua prefeitura, certo? Então, isso é o imposto que a sua prefeitura arrecada, certo? É uma parte, né? Você viu aqui, tem muitos pontos aí que pode haver um pouco mais em algumas coisas, né? Pode haver mais pontos que não foram citados que a tua prefeitura arrecada dinheiro, certo? E tudo isso o prefeito tem a obrigação de administrar, certo? Por isso que tem os ministérios aí, os órgãos que fazem a administração, pois são muitas coisas mesmo. Apesar que não precisa de tanta gente igual eles colocam, né? Mas, vamos lá. O prefeito também tem que tomar medidas para melhorar a limpeza da cidade e além de atender às demandas das áreas da educação, saúde, do transporte, da cultura e outros. Bom, limpeza da cidade. A maioria da cidade, eu creio que 90% da cidade é feita a limpeza só no centro. Nos bairros não passa ninguém, né? Além de atender a área da educação, certo? Escolas municipais, creches, certo? É uma coisa que deveria ter, que a prefeitura tem dinheiro para isso, certo? Que o tanto de imposto que ele arrecada não é pouco. Era para ter dinheiro para isso. A área da saúde, tais como médico, enfermeiro, postos de saúde. Se o caso, hospitais municipais, certo? Ambulância, se for necessário, condução para ir de uma cidade a outra, né? Em questão de saúde. Do transporte, seria essa questão, certo? De uma cidade para outra, em questão do transporte, em questão de saúde, eventos na área de educação, certo? E da cultura e outros seriam mais a parte da cultura, até mesmo a cultura local, da arte, certo? Galerias, preservação de locais, certo? E também com a exploração, né? Eles têm que também cuidar dessa parte, né? Locais que são considerados locais de turismo, certo? Eles também têm que zelar para esses locais, certo? Isso é responsabilidade da prefeitura. Atuar nas áreas burocráticas, administrativas e executivas, referente ao âmbito significa o ambiente, campo e esfera, contorno, espaço e recinto da cidade. Então quer dizer que tudo que está em volta da cidade, quando você está entrando numa cidade, tem aquela plaquinha. Aqui se inicia ou bem-vindo ao município e o nome do município. E aí quando você está saindo do outro lado da cidade, tem lá obrigado pela visita, certo? Então quer dizer, bem-vindo é onde começou, obrigado pela visita é onde terminou. Se dentro daquele trecho você pegar uma estrada que está uma porcaria e essa estrada não for federal, certo? É culpa, sim, do prefeito aí que não está fazendo seu trabalho, certo? Reivindicar, junto às esferas públicas e privadas, o recebimento de benefícios para o município, além de convênios e outras ações que visem a execução de serviços e a captação e destino de recursos. Bom, essa parte é bem interessante porque quantas pessoas aqui esse mês foi comprar roupa? Em qual comércio que você comprou a roupa? E ele falou assim: espera só um minuto que eu estou imprimindo a nota fiscal para o senhor. A maioria deles dão um cupom fiscal, certo? E esse cupom fiscal não tem valor algum, certo? O certo é eles dar a nota fiscal. Porque a nota fiscal lá
automaticamente já vai para o governo e ele já fala o valor, certo? Que foi pago. Então, tipo assim, não tem como manipular a receita. Não tem como você colocar isso, muitos comerciantes fazem aqui no Brasil, porque o imposto do Brasil é exorbitante, algo exorbitante mesmo. Então, se você gastar R$ 100 no mercado, você pode perceber que ele no cupom fiscal vem falando que 41 ou 50 dos R$ 100 que você gastou é imposto, certo? Mas o que você não sabe é que na hora de declarar esse imposto, ele pode colocar que em vez de você ter gastado 100, ele pode colocar que você gastou 80 ou 70, certo? Só que aí que acontece? No final do expediente, eles fecham o mercado e imprimem todas as movimentações do dia, certo? Essa movimentação cabe à prefeitura, certo? Mandar o pessoal vir e verificar, para ver se o valor que ele declarou que foi arrecadado pelo valor que ele falou que foi repassado para o governo é proveniente, é igual, sabe? Se os nossos empresários, vamos dizer assim, fossem mais honestos, a gente também não teria que pagar tanto imposto. Porque hoje em dia você pode ver que 90% é assim. Tem alguns locais que você chega e faz a compra e eles nem passam pela máquina. Anota no caderno o valor de entrada. Que aquilo ali é só para o patrão chegar e olhar e conferir o caixa. Mas a hora que a prefeitura, a hora que vem alguém do ministério responsável a isso, fazer a verificação da receita, vai estar certo. Por quê? Porque metade do que ele vendeu nem passou pelo sistema. Entende? Então isso é uma prática ilegal. É totalmente ilegal. Também é uma coisa que cabe à população, sabe, exigir a nota fiscal do que compra. Porque quando você exige a nota fiscal, você ajuda, certo, ao governo para que ele arrecade os seus impostos, certo? E dessa forma também ele não vai precisar arrecadar tanto imposto, porque o tanto de recursos que ele já pega é bem maior, certo? Por isso que hoje tem aquele negócio em São Paulo, aqui no Paraná, eles já estão perguntando se você quer CPF na nota, certo? E o governo está fazendo projetos que repassam, volta para você uma parte do que você gastou, certo? Essa parte é bem pequena, na verdade isso daí é um tapa na cara do comerciante. Por quê? Porque você pedindo um nota fiscal, o teu valor você vai verificar e tem que estar igual. E não tem como o comerciante, ir lá e declarar menos, certo? Ele tem que declarar todo o que ele vendeu com a nota fiscal, ele tem que declarar o valor exato, certo? E ele tem que pagar o valor exatamente em cima daquilo, certo? É uma forma de burlar o jeitinho brasileiro aí de tentar passar os outros para trás. É uma forma que o governo achou de burlar, certo? Outra responsabilidade aí do prefeito é apresentar projetos de lei à Câmara Municipal, além de promulgar, sancionar ou vetar leis que já tenha passado por votação entre os vereadores, caso uma decisão legislativa seja inconstitucional. É dever do prefeito vetar o artigo em questão. Vamos supor, se um vereador fez um projeto de lei lá que a partir da data de 1º de janeiro de 2019 vai ser permitido o som alto na cidade até as 24 horas do dia, meia-noite, certo? Porém, existe a lei do governo e a lei do estado que fala que o horário de som alto é até as 10 da noite, certo? Então cabe, votou todos os vereadores e aprovou, certo? Então na hora que chegou o prefeito, certo? Ele foi lá e vetou. Ele não deixou a lei para frente. Por quê? Porque mesmo que todos estejam concordado com isso, não é uma questão que caiba somente ao município.
certo? Tem outras leis que proíbem, correto? É uma questão que aconteceu muito com o Bolsonaro, na questão dele falava muito, batia muito em cima da tecla de cadeira elétrica e de morte para questão de matar quem fosse é, repego na vida criminal, certo? Como é o ditado brasileiro aqui, né? Bandido bom, bandido morto, né? Então, o porquê que ele parou de bater nessa tecla? Porque para ele aprovar uma lei dessa, ele teria que refazer toda a Constituição, certo? Porque existe vários pontos na Constituição que barram essa prática que seria de matar o delinquente, o infrator, certo? Então, isso daí eu não tenho opinião, certo? Cabe a cada um entender o que seria melhor, né? Se é bandido bom é bandido morto ou realmente prezar a vida é tão importante, né? Se prezar a vida de alguém que tira a vida de um pai de família é tão importante. Vamos lá. Representar o município de forma legal, certo? O prefeito também representa o município. Então, se alguma coisa, vamos supor, o prefeito ele não roubou, mas os vereadores roubaram, certo? De uma forma legal, ele também é responsável. Por quê? Porque ele tinha que estar tomando conta. E se conseguiram roubar no nariz dele, ele tem que dar conta, certo? Então ele é obrigado a dar conta. E ouvir e atender a comunidade no sentido de atender suas necessidades. Não estou dizendo que o prefeito é obrigado a ir lá na tua cidade lá e fazer tudo o que você quer, certo? O que uma pessoa quer. Vamos supor, você está incomodado com o barulho e você quer que a tua rua passe uma avenida. Não, não é isso. Mas a tua rua está toda esburacada, certo? E você quer que aquilo lá seja consertado. Isso é uma necessidade. E isso você pode cobrar seu prefeito porque é um dever dele. E se ele falar assim, eu não tenho como arrumar, então saia do cargo, porque se ele não tem como arrumar, o que ele está fazendo lá? Lá é um lugar para quem quer trabalhar, não para quem quer ficar à toa, certo? Bom, agora que já sabemos o que faz um prefeito, passaremos ao seu vice, que vai ser a última parte que vou abordar aqui hoje, certo? E que é o que faz o seu vice-prefeito. O vice-prefeito desempenha a mesma função do prefeito, certo? Então, tudo que o prefeito faz, ele faz também. Ele está ali para ser o braço direito do prefeito, correto? Isso quando o prefeito está em exercício. Porque se o prefeito acontecer igual aconteceu aí com a antiga presidente do nosso país aí, né, Dilma Rousseff, se acontecer do teu prefeito tivesse sido, vamos falar no vocabulário brasileiro, né, enxotado pela população, ou se acontecer do teu prefeito aí ter que se ausentar da função por motivo de saúde, certo? O prefeito, o vice-prefeito, ele passa a atuar no lugar do prefeito. Então ele passa a administrar todo o sistema municipal. Tudo que o prefeito fazia, ele vai fazer, mas agora sem um vice, certo? Ele pegou, vamos dizer, a bomba para administrar sozinho. O que fazia antes em dois, ele vai ter que fazer sozinho agora, certo? É isso que faz seu vice-prefeito. Então, no próximo vídeo a gente vai voltar falando um pouco mais sobre o que faz os vereadores, certo? Qual que é a função dos vereadores, correto? E depois a gente vai para a parte do governo, depois a gente vai para a parte do estado, certo? O estado que eu digo é a república, certo? Depois a gente vai voltar para a prefeitura para saber como que funciona a gestão da prefeitura, como funciona todo o interior, certo, da administração de uma prefeitura, correto?
E logo após que a gente entender um pouco mais como funciona essa gestão, certo? A gente vai estar tentando correr atrás aqui da população, tentando unir a população e fazer que essa população venha para dentro da prefeitura, que faça parte aqui. Isso aqui no meu município eu vou estar implantando, vou estar mostrando passo a passo do que eu vou estar fazendo, certo? Do que eu vou estar fazendo para tentar unir a população com o sistema municipal e vamos ver se vai ter resultado. Essa é uma jornada que eu vou estar encarando junto com vocês, um negócio que eu estou fazendo, fiz um planejamento, mas não é nada que eu faça assim que eu vise que realmente eu já fiz, dá certo. Não, eu vou mostrar para vocês qual que é a dificuldade e o que a gente pode fazer para aquilo lá dar certo, correto? Galera, é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o teu like, assina, toca o sininho aí. Próximo vídeo a gente está voltando, mostrando um pouco mais a vocês, falando agora, né, sobre o nosso próximo tema. E fiquem com Deus e até a próxima.